Saudação pessoal, professor George, professor de matemática, aula função do segundo grau, a famosa função quadrática. Para a gente trabalhar a função do segundo grau, a gente tem que lembrar um pouco da equação do segundo grau, até porque ela é bem parecida. A função ela vem em função de uma equação do segundo grau. Lembrando que a equação do segundo grau ela é do estilo y igual a x quadrado mais bx mais c. Isso daqui é a famosa equação do segundo grau completa. E alguns pontos que a gente precisa saber. A função do segundo grau ela vai trazer para a gente uma parábola. Essa parábola pode ser voltada para cima ou voltada para baixo. Para a gente determinar essa parábola no gráfico, no plano cartesiano, a gente precisa encontrar as raízes da equação pela famosa forma de Bhaskara. Primeiro calculando nosso delta, né? Que é b ao quadrado menos 4ac. Depois jogando em Bhaskara que b mais ou menos a raiz de delta sobre 4a. Aqui a gente vai encontrar as raízes, se são duas raízes diferentes, se são duas raízes iguais, ou se tem apenas uma raiz, certo? Outro ponto interessante, as raízes vai ser onde essa parábola toca o eixo x, a gente também consegue encontrar as coordenadas do vértice da parábola, do ponto máximo ou do ponto mínimo. Se ela estiver voltada para cima, do ponto mínimo, se ela estiver voltada para baixo, do ponto máximo. Então, o x do vértice seria menos b sobre 2a, também vem lá da nossa função do segundo grau. E o y do vértice menos delta sobre 4a, que a gente já viu que delta é b quadrado menos 4ac. Outro ponto interessante é que esse c, que é chamado de constante aqui, quando a gente traçar a parábola no plano cartesiano, ele sempre vai cortar o eixo y com esse valor. Se c for 2, vai cortar o y no 2. Se for 0, vai cortar o y na origem. Se for menos 3, vai cortar no menos 3. Então, tudo isso daí, as raízes, as coordenadas e o ponto C, traz para a gente a famosa parábola, certo? Então, o que é que eu falei ali? Eu falei nas raízes, ó, x1 e x2, são esses dois caras que a gente vai usar a definição de Bhaskara, usando delta. X do vértice, que é a coordenada do vértice, e o y do vértice, que é a definiçãozinha lá, menos b sobre 2a é aqui no x do vértice, certo? Menos b sobre 2a. E y do vértice, que a definiçãozinha traz como delta sobre 4a. Então, esse seria o nosso y do vértice. As raízes do x1 e o x2 da equação. E o ponto C aqui, o valorzinho lá de C, onde ele vai cortar. Essa parábola está voltada para cima. Então, ela tem um ponto mínimo, não tem um máximo, certo? O máximo aqui, ó, tende para o infinito, tende para o infinito. Se ela tivesse voltada para baixo, ela teria o máximo, não teria o mínimo, certo? Como é que eu sei quando a parábola está voltada para cima ou para baixo? Aí vocês vêm para cá e olha para cá. Ó. Se o teu A lá na tua função for positivo, for maior do que zero, você está feliz. Então a parábola voltada para cima. Se o teu A for negativo e ele for menor do que zero, se você está no negativo, você está o quê? Triste. Parábola voltada para baixo. Então A maior do que zero, voltada para cima. A menor do que zero, voltada para baixo. E se o A for zero, notem que ela não vai ser uma função do segundo grau. Se isso aqui zerar, ela vai ser uma função do primeiro grau. Tranquilo? Até a próxima. Se vemos na próxima aula. Na próxima aula eu vou trazer um exemplo para vocês. Até já!